No capítulo 1158 de One Piece, temos um dos momentos mais intrigantes da narrativa recente. Figar Lengarling aparece em Marejoa no castelo de Pangeia diante dos Gorosei e faz revelações bombásticas. Ele conta duas coisas fundamentais sobre God Valley. A ilha possui recursos naturais valiosíssimos que a gente vai desvendar o que são nesse vídeo. Essa é uma informação que a gente já sabia através do capítulo 1095, mas o mais importante vem a seguir. Ele faz uma grande descoberta, algo que em suas próprias palavras é inacreditável, que até o próprio Imu-sama teria interesse. E o que surpreende aqui é que o soberano desse mundo tem o planeta em suas mãos, né? Então é difícil conceber algo que ele não tenha além de amigos. É difícil conceber algo que ele não tenha e vai gerar, né, um verdadeiro apelo nele. Então o que o Garling encontrou em God Valley precisa ser necessariamente absurdo. Tão absurdo a ponto de pavimentar o caminho para ele futuramente assumir o posto de Gorosei. O cara chegou na frente dos anciões, deu um papo retíssimo e Imu, no fim das contas, gostou. Foi extremamente positivo para ele e certamente surpreendente. Em seguida, o Garling sugere que o próximo torneio de caça aos nativos seja realizado justamente lá. Mas por que alguém transformaria uma ilha rica em recursos e com uma descoberta misteriosa em um palco para carneficina? Para limpar a região por completo e ter ela em pleno controle do governo mundial. Afinal de contas, os habitantes da ilha se recusaram a se aliar a ele. E aí entra outro ponto curioso, muito tem se especulado sobre a destruição completa de God Valley. A gente sabe que tem personagens extremamente poderosos ali, né? Garling, Roger, Barba Branca, Shebeck, Big Mom, Rayleigh, Gaban, Chique, Kaido, cara, e por aí vai. Mas mesmo assim, se a gente pegar a fala do Sengoku, ele menciona que God Valley sumiu sem deixar vestígios. E isso por si só é muito bizarro, porque a própria Lulusia, alvo do que a gente acredita que tenha sido a arma ancestral Uranus, deixou evidências de sua destruição, deixou vestígios, um enorme buraco sem fim. Ou seja, God Valley era uma ilha independente, rebelde e abundante que escondia recursos e um segredo capaz de mexer até com o trono vazio. Uma joia rara que o governo mundial não poderia simplesmente ignorar. Por isso, lançou uma investida na região para tomá-la para si. E é aqui que as coisas começam a se conectar. E ó, Uranus, a terceira arma ancestral, estava escondida em God Valley. Naquela época sabemos que Pluton estava em Wano, uma nação tal como God Valley, não filiada ao governo mundial. Poseidon, a Shirahoshi, ainda ia nascer na Ilha dos Homem-Peixe, uma nação tal como God Valley, não filiada ao governo mundial. E Uranus nunca teve seu paradeiro definido, só que no discurso do Vegapunk, ele menciona o seguinte: o céu sobre Lulusia brilhou com uma luz poderosa e o reino desapareceu. Nada além da Mother Flame poderia ter criado tanta energia. A chama que criei foi usada para ativar uma arma ancestral. Ou seja, na posse de Imu-sama está Uranus e ela foi usada para destruir Lulusia. A descoberta inacreditável do Garling que gerou um interesse colossal em Imu foi Uranus. Isso também poderia justificar com precisão um questionamento que pouquíssimas pessoas fazem e me parece um detalhe narrativo crucial. Por que diabos o Gorosei, Santi, Jay, Garcia, Saturno tava em God Valley? Mano, foi ver a caçada aos nativos, só ele, sem os outros quatro, especificamente ele, o deus guerreiro da ciência. Muito provavelmente, tá? Devido a esse título, ele foi checar as tecnologias mencionadas pelo Garling, tanto os recursos naturais quanto a própria grande descoberta. Então, pela presença dele lá, parece que a tal descoberta extraordinária tinha relação direta com ciência e tecnologia avançada. Inclusive, é pouco tempo depois do uso da arma em Lulusia que o Jay Garcia vai ser substituído pelo Garling. Ele falhou na sua missão em Egghead, enquanto a descoberta científica do Garling em God Valley de 38 anos atrás, que ele descobriu há 40, mas devem ter pego ali 38 anos atrás, se mostrou extremamente benéfica para o governo mundial, tal como o próprio tinha dito aos Gorosei. Então me parece natural pensar que God Valley escondia essa arma, e essa era a grande descoberta. Cara, show perfeito, maravilhoso. Uranus
Uranus estava lá em God Valley. Acho a teoria forte demais. Acho que todo esse raciocínio é muito bom. Só que é nesse ponto que eu acho que vale ir um pouco além. E se Uranus não estivesse simplesmente em God Valley? E se Uranus fosse God Valley? Lembra da fala específica do Sengoku sobre a região? Ele diz que God Valley desapareceu. Não que foi destruída, não que virou cinzas. Ela simplesmente sumiu. E depois que eu vi essa imagem aí, cara, mano, foi impossível não formar várias conexões. A ilha inteira poderia ser um mar ancestral colossal, uma entidade tecnológica, como se fosse realmente algo com uma tecnologia extremamente avançada, tal como o grande reino perdido de antigamente tinha. Inclusive, era o antigo detentor dessas armas. E aí teorias antigas vão se encaixando nesse corpo novo para criar uma estrutura completamente nova nesse quebra-cabeça que vai se encaixando. No capítulo 594 a gente tem essa passagem com o Capone Gangbang que deixa até hoje todo mundo bolado, mano. O navio dele, o Nostra Castelo, tá sendo sugado por um campo gravitacional bizarro. E se essa pedra gigantesca que mais parece uma ilha for a parte de baixo de God Valley, a parte de baixo de Uranus? Isso nos remete diretamente ao capítulo 1060, na destruição do reino de Lulusia. Essa ilha flutuante é o que sobrevoa a região e com seus canhões alimentados pela Mother Flame, simplesmente destruíram todo o país. E se a arma ancestral, até mesmo antes de colocar a Mother Flame, tem uma energia bizarra através dos seus próprios minerais? Será que ela não poderia, devido a esse poder, criar um campo gravitacional bizarro a ponto de fazer algo assim? Parece um mínimo detalhe tecnológico, um efeito colateral tecnológico, para o nível de insanidade que uma arma ancestral é capaz de gerar. Então, através de tudo aqui levantado, a gente chega à conclusão de que de duas uma, tá? A descoberta que Garlin fez em God Valley foi Uranus, tipo o ano tem Pluton, ou a descoberta que o Garlin fez em God Valley é que ela, a própria ilha, é Uranus. E é a sequência do que a gente consegue relacionar com a ilha ser Uranus que a gente chega à própria resposta do que são os minerais especiais presentes na região. Mais uma vez, quando eu olhei essa imagem, mano, dei um mortal pra trás, cara, de verdade. Pra mim, faz um sentido bizarro God Valley ser uma espécie de nave ancestral com poderes imensuráveis. E isso me remeteu diretamente a uma nave voadora de tecnologia antiga absurdamente tecnológica. Sabe de que obra eu tô falando? Guerra nas Estrelas? Não. O Castelo no Céu, que é um dos meus filmes favoritos do Estúdio Ghibli e junto com Náusea do Vale do Vento, tá? É o meu favorito do Miyazaki. Inclusive, gente, não assistiu, cara, Castelo no Céu, vai assistir. Não assistiu Náusea, meu irmão, o precursor do Estúdio Ghibli. Pelo amor de Deus, vai fazer isso, confia em mim. No Castelo no Céu a gente tem Laputa, essa ilha voadora altamente tecnológica capaz de lançar raios lasers do céu exatamente como aconteceu em Lulusia. Inclusive, essa obra foi lançada no Japão quando Oda tinha só 11 anos e foi um sucesso nacional, então ela tem um potencial enorme para ter influenciado Oda, que já mostrou ser influenciado pelo Estúdio Ghibli. Então assim, One Piece tem um pouco de Ghibli e eu acho que especificamente o Castelo no Céu vai ser uma referência muito grande para God Valley. Porque se God Valley for Uranus, é exatamente como Laputa, uma ilha voadora enorme repleta de alta tecnologia ancestral, simplesmente uma descoberta absurda. Um detalhe muito curioso é que para Laputa voar, ela é alimentada por cristais que a energizam. E para minha grande surpresa, enquanto eu pesquisava ainda mais a fundo sobre o Castelo no Céu, eu descobri que a Laputa do Hayao Miyazaki não é a Laputa original. Uma ilha de mesmo nome e obviamente a principal referência para a criação desse filme do Estúdio Ghibli é descrita em nada mais, nada menos que As Viagens de Gulliver em 1726, a mesma obra que Oda já referenciou e mostrou inspiração diversas vezes, seja com a Robin sendo presa pelos Tontatas, que é uma releitura clara do mundo dos Liliputianos, ou agora mesmo em Elbaf com o guerreiro montado em um grilo gigante que remete a outra passagem do livro.
Lá nas Viagens de Gulliver, Laputa é uma ilha voadora com uma base de adamantine, um mineral extremamente raro e mágico, que a permitia voar em qualquer direção graças a um sistema de levitação magnética. Gulliver explica que a ilha voava devido a essa virtude magnética que vem da abundância de certos recursos minerais presentes no solo da ilha. E aqui está o detalhe que começa a conectar tudo. Uma ilha de uma história que o Oda conhece muito bem, movida por minerais magnéticos que remetem muito aos recursos naturais, raros citados pelo Garlin em God Valley. Além disso, pensa comigo, no capítulo 594 vimos a cena em que uma ilha misteriosa puxa o navio do Bege como se fosse sugada por uma poderosa força magnética. Se essa é a base de God Valley / Uranus e a ilha para voar é movida à própria energia de seus minerais, faz sentido que a força magnética para levantar uma região desse tamanho seja extremamente poderosa. Então, quando o navio do Bege passou ali por baixo, acabou sendo sugado. E claro, nessa suposição, os recursos minerais de God Valley podem gerar o combustível para a ilha voar, mas é só com a Mother Flame que ela teria a verdadeira capacidade de funcionar como uma arma ancestral e atirar lasers destruidores de ilhas. Então a Laputa de Gulliver inspirou a Laputa do Hayao Miyazaki, do Castelo no Céu, e aí essas duas inspirações muito provavelmente estão gerando agora God Valley em One Piece. E claro, tal como os minerais funcionam como combustível para a Laputa de Gulliver e os cristais funcionam como combustível para a Laputa do Hayao Miyazaki do Estúdio Ghibli, cara, a gente encontra uma função para esses minerais, para esses recursos abundantes e raros em God Valley. Simplesmente ser uma espécie de combustível. E isso por si só, cara, já é motivo de interesse muito grande de um ser supremo. Porque fazendo uma breve explicação, né, combustível é uma das coisas mais importantes do mundo, é o que faz o mundo moderno girar e, infelizmente, motiva muitas guerras. Na vida real, combustíveis sempre foram o motor das grandes nações, do carvão na Revolução Industrial ao petróleo no século XX. Eles não só movem máquinas, mas também movem a nossa história. Primeira Guerra Mundial teve muitas disputas pelo acesso a reservas de carvão. A Guerra do Golfo foi motivada pela luta em busca de petróleo. A Alemanha nazista na Segunda Guerra também estava buscando. Enfim, cara, combustível é uma parada determinante e muito importante. Eu não sou nenhum especialista nesses assuntos, mas a gente pode concordar que a importância ímpar que o combustível exerce na história da humanidade e também no poder das grandes nações é algo que, obviamente, seria do interesse de um imperador, de um soberano, de um rei, de Imu. Até porque a Mother Flame, que é de muito interesse dele, também é um combustível. Beleza, já temos a função, mas o que seriam esses recursos naturais? Que tipo de minério eles poderiam ser? E se o que é equivalente aos cristais do Castelo no Céu e também os minerais na história de Gulliver fossem as esmeraldas? No capítulo 224 de One Piece, o Bellamy menciona como piada a existência do One Piece, que já se provou real, da Cidade Perdida do Ouro, que já se provou real, e da Cidade Esmeralda, que ainda precisa se provar real. Uma cidade magnífica, cercada de mitos que muitos acreditam ser apenas fantasia, mas a gente conhece Eiichiro Oda. Não vai ser. E se essa Cidade Esmeralda fosse God Valley? Eu trouxe uma teoria sobre isso, cara, há 6 anos, lá em 2019, e com o desenvolvimento da história parece que as coisas podem começar a se encaixar e apontar novamente para isso. Será que as esmeraldas de God Valley, da Cidade Esmeralda, têm propriedades únicas e que, como disse o Garlin, podem ser usadas de maneira extremamente benéfica para o governo mundial? Tanto na ilha de Gulliver como na do Miyazaki temos pedras preciosas, cristais como fonte de energia primária para fazer a ilha voar. E se o combustível de God Valley fossem suas esmeraldas? Eu não acho um absurdo pensar que dentro dessa região exista uma cidade subterrânea como a que o Enel encontrou na Lua, que só foi acionada novamente, que só voltou à vida quando ele usou sua eletricidade como uma forma de combustível, como uma energia para ligar novamente após muitos e muitos séculos toda aquela cidade e aqueles autômatas que estavam adormecidos. E isso é bizarro, porque essa cidade que ele encontrou é datada de mais de 1000 anos atrás. Mais de 1000 anos atrás. Ou seja,
tecnologia ancestral, muito antiga mesmo. O cientista Garland e o cientista Jay Garcia deram um jeito de trazer funcionalidade para God Valley de novo e levá-la aos céus. Inclusive, vou aproveitar para deixar uma hipótese diferente aqui. Eu tentei pensar em algo científico que um mineral como esmeraldas verdes poderiam gerar, né? E ser usadas pelo governo mundial. Então eu cheguei numa conclusão que pode ser interessante, pode ser meio louca, mas se liga. Quem sabe esses minerais especiais não são a principal substância, o combustível usado para a criação do Green Blood, o sangue que permite que o poder de uma Akuma no Mi seja replicado em clones. É basicamente a energia que move os serafins, né? Bom, isso é só uma especulação aqui de como esses minerais poderiam ser usados de uma forma científica diferente, tá? Além, é claro, de uma energia para fazer a ilha voar. Uma cidade abundante que virou lenda, uma utopia transformada em pesadelo, um símbolo de esperança convertido em arma. Eu acho que God Valley ser a arma ancestral Uranus é um pensamento muito legal. E que se o Oda optar por seguir dessa forma, mano, vai ser uma excelente escolha. E com isso, a gente responde algumas perguntas que assombram os fãs. Por que God Valley nunca foi encontrada? Por que ela subiu aos céus e por isso, diferente de Lulusia, não deixou nenhum vestígio? Por que o governo mundial trata o incidente como um tabu absoluto? Não é por causa de Shebeck, não é por causa dos figurões que estavam lá, mas sim porque envolve um dos maiores segredos de todos os tempos, a relação direta com uma arma ancestral. Vale lembrar que, como mencionado, né, um dos grandes pecados de Ohara foi estudar a existência dessas armas. Como Imu conseguiu destruir Lulusia com um simples comando? Porque Uranus, alimentada pela Mother Flame, tinha poder suficiente para fazer algo que, como o Vegapunk menciona, apenas uma arma ancestral seria capaz de fazer. Meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você aí tenha gostado, tá? E é isso, cara, essa teoria já tá se espalhando como um incêndio pela comunidade mundial de One Piece. Eu fiz questão de trazer ela pra vocês aqui, com todos os meus acréscimos, que eu acho que você ainda não viu em nenhum outro lugar, apesar dessa teoria já tá começando, ó, a se espalhar rapidamente. Acho que aqui, espero que aqui tenha sido a mais completa que você tenha tido acesso, beleza? No mais, tamo junto, obrigado, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!